Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu quero já desde mão, antes de iniciar esta mensagem, pedir para você, como eu sempre peço, não deixe de colocar o seu like, não deixe de se inscrever no canal e também não deixe de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos, que é muito importante para o crescimento desse canal. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Muito bem, obrigado pela tua paciência até aqui, obrigado por ter aguardado. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você estiver de posse dela, no livro de Neemias, capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 1, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Querido, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema resgatando o que se havia perdido. Nós vamos estudar um pouquinho esse tema e ver o que precisa ser feito para que nós possamos alcançar esse objetivo. Nós lemos aqui no livro de Neemias, no capítulo 4, verso 1, quando os muros estavam para ser edificados, que Sambalate se irou. E nós vemos lá no início do livro de Neemias, quando chegaram lá onde Neemias estava, lá no palácio do rei, e trouxeram notícias que o povo de Israel, o povo que morava em Jerusalém, estava vivendo em extrema miséria. Estavam todos vivendo, passando necessidades, a cidade estava destruída, os muros, todo ele destruído. E aquilo ali entristeceu muito Neemias. Neemias, naquele momento, ele se entristeceu, ele chorou, depois ele orou a Deus, pedindo direção ao Senhor, para que algo fosse feito. E aí eu quero dizer para nós, como introdução, que todo homem que tenta solucionar uma questão difícil, sempre terá opositores. Foi assim com Neemias, foi assim com Ageu, e muitos outros que se levantaram em nome da justiça para realizar algo. E aí nós vemos, por exemplo, aqui na questão de Neemias, que Neemias escolheu os momentos certos. Quando ele recebeu a notícia, ele ficou muito triste, ele soube que os seus irmãos, seus descendentes, estavam todos passando por extrema miséria. E ele estava lá no palácio do rei Artaxerxes. Ele estava lá, inclusive ele era um homem de confiança do rei, ele era o copeiro do rei. E quando ele recebeu aquela notícia, ele sentiu uma grande tristeza e sentiu no coração que algo precisava ser feito. E aí ele esperou o momento apropriado, quando o rei o questionou por que ele estava com aquele semblante triste, e ele explicou para o rei que a cidade dos sepulcros dos seus pais estavam toda destruída, o povo passando necessidade. E o rei, naquele momento, se compadeceu também daquilo. Quando Neemias solicitou ao rei a condição a autorização para ir até lá, para reconstruir os muros, para poder fazer com que aquele povo voltasse a ter uma vida normal, claro que foi como eu falei, Neemias escolheu o momento certo, porque tudo na vida da gente tem um momento certo. Às vezes nós pedimos algo a Deus e na nossa oração, no nosso pedido, nós insistimos com o Senhor que aquilo tem que ser rápido. Mas Deus conhece o momento certo em que você deve receber uma determinada bênção, uma determinada coisa. E Neemias compreendeu isso naquele tempo. Por quê? Porque ele sabia que ele entendeu que ele precisava voltar a Jerusalém para reconstruir o muro, para dar uma nova ênfase naquele povo, para ajudar o seu povo a sair daquela situação lastimável que ele estava vivendo. Porém, ele também entendia que precisava ser no momento certo. Então tem momentos da nossa vida que nós queremos fazer algo, mas precisamos primeiramente
analisar, será que este é o momento? Muitas vezes a gente se precipita, fazendo algo, achando que está fazendo o correto, mas porém não era o momento correto, e às vezes a coisa até não dá certo. Então, o que será preciso então fazer para que nós possamos conquistar isso que foi perdido, reconquistar, reconstruir aquilo que foi perdido, resgatar o que foi destruído? Nós vamos ver isso agora nesta mensagem, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí a pergunta é, o que será preciso então? A primeira coisa que eu vejo que nós precisamos fazer no momento que nós queremos resgatar alguma coisa, restaurar alguma coisa, orar a Deus pedindo direção. Neemias fez isso. Neemias, naquele momento de aflição, quando ele recebeu a notícia, ele podia ter se desesperado, indo chorando aos pés do rei, pedir para o rei que o liberasse para que ele voltasse à sua cidade, que era a cidade onde seus familiares, seus descendentes estavam sofrendo, e ele pedisse ao rei para voltar. Será que o rei permitiria? Talvez não, nós não sabemos, porque Neemias não usou essa estratégia, ele esperou o momento certo. Então, a Bíblia diz lá no livro de Neemias, no começo do livro, no capítulo 1, quando a notícia chega a ele, tem um versículo que eu não vou lembrar exatamente qual, que diz que Neemias chorou, ou seja, ele se compadeceu do que estava acontecendo com os seus descendentes, com os seus familiares que haviam ficado em Jerusalém, e ele, em seguida, ele orou a Deus. E quando ele orou a Deus, com certeza foi pedindo direção. Orou a Deus pedindo uma estratégia, como devo tratar com isso. Quando aquela pessoa chegou até Neemias, trazendo aquela notícia, Neemias estava vivendo um tempo bom da sua vida. Talvez ele até podia pensar, eu não preciso me preocupar com isso, quem está lá que se preocupe. Mas não, ele foi orar ao Senhor, e naturalmente o Senhor mostrou para ele algo que ele devia ter feito. Então a primeira situação que nós precisamos, primeira questão que nós precisamos fazer, primeira coisa que nós precisamos fazer quando há uma questão a ser resolvida e é uma questão difícil, nós precisamos orar a Deus, ver se é isso que Deus, o que Deus quer da nossa vida, e pedir a direção dele. Foi o que Neemias fez, orar a Deus pedindo direção. Uma outra situação, Neemias também fez e nós precisamos fazer, estudar o problema na sua essência. Neemias sabia que o povo estava passando necessidades, a cidade estava destruída e os muros estavam totalmente fendidos, destruídos. O que nós precisamos fazer numa situação dessa? Eu preciso ir atender uma família ou uma região que está passando por este momento difícil. Primeiramente, as pessoas estão vivendo na maior miséria. O que eu preciso fazer nesse momento? Primeiramente, como eu falei, orar, pedindo direção a Deus. Mas depois precisamos entrar na essência do problema. Se o povo está passando por extrema miséria, eu preciso levar algo para esse povo que pelo menos amenize a situação. Então eu preciso levar uma forma para reconstruir aquela cidade. Eu preciso levar uma palavra de ânimo para aquele povo. Preciso levar algo da parte de Deus para que aquele povo compreenda que ainda há oportunidades para que aquilo seja mudado. E foi o que Neemias fez. Quando Neemias conversou com o rei, que o rei o autorizou aí para voltar para Jerusalém, ele pediu para o rei cartas para levar, para passar por determinados lugares, porque ele apresentaria aquela carta para as pessoas que estavam ali, e por causa de uma ordem do rei, aquela passagem seria liberada. Ele pediu também ao rei cartas para que fosse fornecido para ele material, madeira, para que ele pudesse reconstruir a cidade. Então tudo aquilo o rei forneceu. Por quê? Porque já era uma estratégia da parte de Deus na vida de Neemias. Então Neemias foi estudar a fundo o que precisava ser feito para que ele chegasse naquela cidade com os recursos necessários.
E nós, quando precisamos resolver um problema sério, precisamos também saber o que está acontecendo, como que aquilo chegou naquele ponto e o que precisa para que aquilo seja resolvido. Então nós precisamos estudar o problema na sua essência. E eu trago para os nossos dias qualquer questão que você esteja vivendo hoje, meu irmão. Não tente resolver no momento que você está aflito. Não tente resolver na maneira, por exemplo, quando você está nervoso. Não tente resolver um problema nessa situação. Primeiramente, se acalme. Você recebeu uma notícia ruim? Não tente resolver naquele momento. Primeiramente, se acalme. Tente chegar no problema, saber o que realmente aconteceu. Por quê? Porque a partir daí você vai ter lucidez e você vai ter condições de fazer a coisa de uma forma diferente. Se nós tentarmos resolver o problema no momento que você recebe a notícia, resolveremos de forma errada. Vamos com certeza trazer uma coisa, criar um problema maior. Então é muito importante que nós possamos fazer isso. Outra coisa, buscar ajuda naqueles que têm condições. Neemias buscou ajuda primeiramente em Deus, através da oração. E Deus deu a direção para ele, e aí ele foi buscar ajuda em quem? No rei. Ele pediu ao rei as cartas necessárias para que ele pudesse chegar até Jerusalém, passando por lugares que ele haveria de ter autorização, não poderia passar de qualquer jeito, porque seria uma invasão, e também para que fosse cedido a ele materiais necessários para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então Neemias passou naqueles lugares autorizado e recebendo ajuda daquelas pessoas. Então nós precisamos buscar ajuda em pessoas que têm condições. Eu não estou dizendo que você tem que sair procurando por nenhum político. Eu não estou dizendo que você tem que sair procurando por ninguém que não seja alguém que o próprio Deus possa mostrar no teu coração. Mas que você possa buscar realmente ajuda naqueles que você sabe que podem ajudar. E Deus vai revelar isso para você. Às vezes é uma coisa simples de se resolver e nós criamos um cavalo de batalha. Por quê? Porque tentamos resolver do nosso jeito. Então é muito importante que a gente entenda isso. Uma outra coisa que nós precisamos fazer, colocar mãos à obra. Eu aprendi com um pastor presidente do nosso ministério. Uma vez ele estava explicando uma situação, falando numa pregação, ele disse o seguinte: quando você determina algo no teu coração, você não pode esperar muito tempo passar, porque senão aquilo ali acaba se deteriorando. Você coloca no teu coração que você quer fazer um trabalho beneficente na igreja, para ajudar um determinado grupo de pessoas, para ajudar um determinado grupo de famílias ali no bairro onde você está. Analise tudo aquilo que você precisa fazer, busque as soluções, mas dê início, ponha mãos à obra. Não deixe que aquilo fique somente na conversa. E isso serve para nós dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Muitas vezes tem pessoas que lá no seu local de trabalho, ele vê que ele precisa de um salário melhor, aí ele vê que uma pessoa que conquistou um salário melhor foi porque foi à luta, foi estudar, foi aprender uma profissão ou foi melhorar a sua própria profissão, e a pessoa se incentiva com aquilo, só que ela deixa passar muito tempo e daqui a pouco aquilo se perde. E a pessoa deixa aquele propósito de voltar a estudar, de voltar, de aprender algo novo, até mesmo para a sua profissão, e aquilo ali acaba ficando no esquecimento. Queridos, só para mim poder colocar um exemplo para vocês, eu hoje estou aposentado, eu sou um técnico de engenharia, fui assessor de engenharia de um dos donos da empresa que eu trabalhei 29 anos, mas durante todos esses tempos, eu quis fazer engenharia, eu até fui fazer engenharia, mas por questões financeiras aquilo ali não foi possível, porque também eu precisei abrir mão por causa dos meus filhos, porque eles estavam entrando numa escola técnica, e eu não teria condições financeiras de manter tudo. Então o que eu fiz? Durante o tempo que eu pude, eu me aprimorei naquilo que eu já sabia, eu procurei conhecer mais. Quando foi uma época da minha vida, eu fui fazer um curso de informática, eu fui fazer curso do AutoCAD, eu fui fazer curso do meio ambiente, sabe? Eu fiz curso para ser auditor da ISO. Então tudo isso somou na minha profissão.
Agora, quando a pessoa não põe mãos à obra, quando ela não vai à luta naquilo que ela deseja, naquilo que ela quer, fica muito difícil. Então eu coloco para você também como uma das questões para você resgatar aquilo que se perdeu, mãos à obra. Não se deixe levar pelas conversas de pessoas que só tem conversa de derrota, pessoas que só vêm na minha direção e na sua para tentar matar os nossos sonhos. São pessoas usadas pelo inimigo para fazer isso. Sabe quando você vai fazer alguma coisa em prol da sua vida profissional, por exemplo, e alguém vem falar para você, você não vai conseguir, isso aí é muito difícil, duvido que você consiga. Eu estava assistindo uma pregação de um pastor Jabes de Alencar, acho que muita gente conhece. Pastor Jabes, ele conta na sua pregação, quando ele fala quando você deve olhar bem quem são as pessoas que estão ao seu lado. Ele falou que numa determinada época da vida dele, ele já era pastor, ele resolveu fazer direito, fazer faculdade de direito. Ele estava fazendo o primeiro ano e ele confessa que ele estava sentindo uma grande dificuldade naquilo. Mas não é que você vai sentir dificuldade e você vai desistir. E teve uma pessoa que veio para ele e falou para ele assim: e aí, Jabes, já desistiu da faculdade de direito? E ele falou: por quê? Ele falou: eu duvido que você vá, eu acho que você vai desistir ainda no primeiro ano, você não tem capacidade para isso não é para você. O pastor Jabes disse que aquela pessoa foi talvez a maior incentivadora para que ele terminasse a faculdade. E ele foi concluir os 5 anos. Ele não disse se ele exerceu um tempo como advogado, mas ele fez a faculdade de Direito. E isso, pessoas desse jeito, desse tipo, vai acabar nos tirando, não somente de uma faculdade, mas vai nos tirar da igreja, vai nos tirar, por exemplo, dos nossos sonhos. Você tem um sonho de conquista, seja lá qual for o teu sonho, mas lute por ele. Mas quando aparecer uma pessoa dessa, quando aparecer um Sambalat e Tobias na sua vida, como nós vamos ver aqui mais adiante, como aparecer um Sambalat e Tobias, despreze, não dê atenção para ele. Não queira que essa pessoa, não pense que essa pessoa está te trazendo uma palavra de incentivo, ela está trazendo uma palavra de derrota. E se você parar para ouvir essa pessoa, você vai acabar ficando pelo meio do caminho. Então não esqueça, mão à obra. Não deixe que distrações tirem o seu foco. Tem um momento nesse livro de Neemias, lá no capítulo 6, que ele estava fazendo aquele trabalho que Deus havia colocado em seu coração, e veio o mensageiro chamar Neemias, dizer para ele que ele fosse lá onde Sambalat e Tobias o estavam chamando, queriam fazer amizade com ele, queriam conversar com ele, venha se juntar a nós e tudo mais. E ele responde: não posso sair porque estou fazendo uma grande obra. Ou seja, ele não perdeu o foco daquilo que Deus havia colocado no coração. Sambalat e Tobias queriam somente distraí-lo, tirá-lo do foco. Então eu e você, quando estamos com um objetivo, vamos manter o nosso foco naquilo que nós queremos, naquilo que nós estamos fazendo. Não deixe que estas pessoas que estão ali no papel de Sambalat e Tobias na tua vida venha tirar de você aquilo que você tem de melhor, que é a perseverança, que é o amor pela obra, que é a busca pelos seus sonhos. Não permita que isso aconteça. Analisar quem são os opositores e evitá-los. Evite essas pessoas. Neemias, quando chegou em Jerusalém, com o objetivo de reconstruir a cidade, reconstruir os muros, Sambalat e Tobias apareceram na vida dele. Sambalat e Tobias queriam que o povo continuasse na miséria. Para eles, o povo na miséria estava bom, assim como nós vemos hoje no nosso país, muitos políticos que estão aí querendo que o povo continue na miséria, o povo continue sofrendo. Não deixe que essas pessoas não fique ao lado dessa gente, e não permita essa gente com você. Gente que está ali apenas para ver a tua derrota, gente que está ali apenas para ver a tua queda. Não permita que estas pessoas andem com você, não andem com esse tipo de gente derrotada e que quer que os outros também sejam derrotados como ele, gente que são opositores do bem, opositores da justiça, gente que está tentando destruir
o bem, a família, destruir a igreja. Não ande com esse tipo de gente e não permita que esse tipo de gente ande ao teu lado. Ande com gente que exalte as coisas justas, que exalte a família, pessoas que amem a justiça. E para a gente encerrar, conclua a obra. Não deixe que as coisas sigam em frente, fazendo que as coisas sigam de forma como estavam antes. Jerusalém foi destruída porque as pessoas lá naturalmente foram incentivadas por pessoas igual Sanbalat e Tobias. Aquelas pessoas que estavam ali sofrendo, passando fome, com suas casas queimadas, com a sua cidade destruída, elas foram dar ouvidas para Sanbalat e Tobias. Elas deram ouvido para essa gente. Quando Neemias chegou, a história se tornou outra. Naturalmente, Neemias chegou incentivando aquelas pessoas. Gente, vamos seguir em frente. Olha, nós caímos, mas não quer dizer que temos que ficar caídos. Vamos nos levantar, vamos reconstruir a cidade. Há muitos anos atrás, quando eu estava ainda fazendo o meu curso de edificações, eu era bem novo ainda, eu tinha 20 anos naquele tempo. Eu tive um problema de saúde, na realidade foi um problema no meu joelho, e eu fiquei um tempo afastado sem conseguir ir para a escola. Eu perdi quase que um bimestre inteiro, e quando eu voltei à escola, eu senti uma dificuldade muito grande, porque as pessoas que estavam lá estavam bem mais adiantadas. Eu perdi muitas matérias, e era uma escola paga, eu pagava a escola, eu não tinha curso naquele tempo. O único curso gratuito que eu queria fazer naquele tempo, que era o de edificações, só tinha na Ponta da Praia, e para mim ia ser muito difícil eu fazer lá. Aí eu tive que encontrar uma escola particular e tinha que pagar. E naquele tempo, quando eu voltei, eu percebi que eu tinha perdido, na minha concepção, eu tinha perdido aquele ano. Falei, nossa, eu perdi esse ano. Eu comecei a tentar acompanhar as matérias, eu estava totalmente deslocado, fora daquele contexto. Mas algo aconteceu. Eu senti uma força muito grande dentro de mim, do tipo, eu não vou desistir. E é isso que você precisa fazer. Eu falei para mim mesmo, eu não vou desistir. Falei com cada professor que estava ali naquela escola, e eu falei para eles, professor, eu passei, levei atestado médico. A professora falou para mim, Milton, eu posso abonar suas faltas, você não vai ser reprovado por faltas, porém, eu não posso colocar uma nota para você que valha para aquele bimestre que você perdeu. O que você vai poder fazer é se aplicar e recuperar nos próximos 2 que tem. Confesso a você que não será fácil, porque a tendência agora é as coisas ir apertando mais. Agora você precisa decidir o que você quer fazer. E eu decidi, não vou desistir. Eu entrei no segundo semestre, no terceiro bimestre, que era o segundo semestre, com aquela garra que eu disse assim para mim mesmo, eu não vou perder este ano. Eu não vou perder um ano importantíssimo na minha vida, que eu estou estudando, estava fazendo o segundo ano de edificações na época, e o ano que vem tem que fazer de novo, o mesmo ano não vou. E eu baixei a cabeça naquilo ali, enfiei a cara nos livros, peguei cadernos emprestados, sentei com pessoas que eu vi que tinha condições de me ajudar, me explicando algumas matérias, e foi indo. Resultado, no final do ano, eu fui aprovado nas matérias, em nenhuma delas eu fiquei em recuperação. Por quê? Porque eu perseverei naquilo que eu desejava, o meu sonho. Eu não podia, apesar de que dentro de mim alguma coisa, sabe, como se fosse uma palavra negativa que vem, só pode ter vindo do inimigo, dizendo, não adianta, você não vai conseguir. Mas algo dentro de mim foi muito mais forte do que isso. Como a palavra nos diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu fui à luta, eu perseverei naquilo que eu queria, e eu concluí aquele ano, e depois no ano seguinte eu terminei o curso de edificações, me formei, e foi o que me ajudou durante os meus anos profissionais na empresa que eu trabalhei. Por quê? Porque eu não desisti do meu sonho. E você que está me assistindo, não desista do seu. Eu falei sobre uma questão envolvendo um curso, mas isso é em tudo na nossa vida.
Não é somente num curso, numa faculdade, num aprendizado. Não, é em tudo. Tudo que você deseja na vida, você vai conseguir se você perseverar naquilo que você quer, se você for à luta. Não deixe Sanbalat e Tobias vir lançar mensagens negativas no teu ouvido. Não deixe Sanbalat e Tobias vir tirar você do seu foco. Mãos à obra, siga em frente, batalhe, não deixe, porque é um sabor diferenciado quando você chega lá no final e você presta atenção naquilo que você passou, aquilo que você fez, e você fala: eu conquistei o que eu queria. Tem um sabor diferente. Tem um sabor diferente quando você conquista os seus objetivos, até mesmo, principalmente no momento de muita luta. Eu passei por isso naquela época, e a minha vida profissional não foi fácil. Eu tive que investir em outras coisas, eu tive que lutar na questão de aprender, continuar aprendendo mais, e pessoas que não quiseram fazer o mesmo ficaram pelo meio do caminho. Mais tarde reclamaram, falavam para mim: você está numa condição melhor, por isso que você fala assim. Mas eu cheguei a falar para muitas pessoas, falei: olha, vocês estão vendo eu numa condição melhor hoje, mas não viram o que eu fiz para chegar. Vocês não quiseram fazer o que eu fiz, não podem nem reclamar. Então, força, siga em frente. Tem algo na tua vida que precisa ser resgatado? Vá à luta. Faça como fez Neemias. Não desista dos seus sonhos, vá à luta. Peça direção para Deus, ore ao Senhor, busque pessoas que realmente possam te ajudar, e não desista da obra que Deus colocou na sua vida. Amém? Eu vou orar com você nesse momento, depois vamos fazer as nossas considerações finais. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por cada vida que está assistindo esta live neste momento, cada vida que está do outro lado desta tela. Senhor, em nome de Jesus, ministra no coração deles esta palavra, que nenhuma dessas pessoas venha desistir dos seus sonhos, venha desistir das suas conquistas, que não permita que Sanbalat e Tobias venham soprar palavras negativas nos seus ouvidos. Que a tua graça, Senhor, e o teu poder possa alcançar a cada uma destas vidas, que todas elas, Senhor, possam ser totalmente resgatadas, que todos os seus sonhos sejam resgatados, que tudo seja para a glória do teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Obrigado por você estar até agora comigo aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.